Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Como diz na palavra, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vir a perder a vida eterna. De que vale termos tudo nessa vida. De que vale aproveitarmos de qualquer forma, de qualquer modo essa vida, achando que só existe essa vida e vivendo dissolutamente chegar a perder a vida eterna. No Evangelho nós temos uma parábola bem conhecida que nos fala do nosso destino final, ilustrado por uma parábola que Jesus conta de um rico e de Lázaro, que era um pobre. E nos mostra o destino final de ambos, o que eles viveram, independente do que cada um viveu, do rico ou do Lázaro pobre, independente do que eles tinham, uma coisa os dois tinham em comum, que era o final da sua vida, a morte. A morte é algo que, seja rico ou seja pobre, seja quem tem muito, quem não tem nada, é algo que todos nós passaremos, porque a morte é a passagem. Daqui a pouco estaremos vivendo o grande mistério da morte de Cristo e que depois a ressurreição, a morte como passagem. Seja o rico ou seja o pobre desse evangelho, os dois passaram pelo mesmo destino que é a morte. Mas o que eles viveram na terra, na sua existência, foi o que garantiu a morada eterna de cada um deles. Pela a parábola que nós vimos no evangelho, um teve a vida eterna, o outro não. Devemos levar bem a sério a nossa vida aqui na terra. Porque lembre-se que tudo que nós vivermos aqui, tudo, vai garantir lá. Tudo que nós vivermos aqui, com o próximo, com Deus, com o teu irmão, com aqueles que Deus colocou dentro da tua casa, as nossas atitudes, o que vivermos aqui vai se mostrar lá. Portanto, nós devemos já viver aqui nessa terra o que lá nós viveremos. E o que nós viveremos lá? A proximidade com Deus, o estar com Deus face a face. Então, aqui nessa nossa existência, o que nós devemos viver? Próximos de Deus, já diante dEle, mesmo não vendo Ele face a face, não tocando em Deus, mas já vivendo com Ele constantemente, dia após dia estar na presença de Deus. A primeira leitura do livro de Jeremias nos mostra os dois caminhos existentes para nós, homens e mulheres. Veja, maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor, como os cardos do deserto. Ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, na região salobra e desabitada. Deus compara o homem a uma flor do deserto, que se chama os cardos. É uma espécie de flores que só dão em lugares desertos. É uma flor, mas tem espinhos nela. E ela só é encontrada nessas regiões desertas. E Deus compara o homem a essa flor do deserto. Deus disse, são como os cardos do deserto, que não vê chegar a floração e fica vegetando no ermo. O que é o ermo? Ermo é uma região desabitada, uma região deserta, despovoada, inabitada, inóspida, solitária. O ermo que Deus fala nessa primeira leitura, nos comparando a essa flor que está no ermo, no deserto, esse deserto não é o mesmo deserto que Deus fala nas Escrituras. O deserto que Deus nos leva, que fala nas Escrituras, e lá em Oséias fala bem claramente, é o deserto que Deus nos leva, é o lugar da presença dEle. O lugar onde Ele vai nos levar, que nós estaremos face a face com Ele, não fisicamente, mas na presença dEle. O lugar onde Ele nos laça com laços de amor, nos firma com cordas de amor e nos fala ao coração. Então é um lugar, o deserto que Deus nos leva, que as Sagradas Escrituras fala, é um lugar de presença de Deus. Deus está presente, Deus cuida. Na Quaresma nós falamos de deserto. Nas várias leituras,
durante esse tempo nós vamos falar de deserto muito. Mas esse deserto, aquele ao qual Deus levou o seu povo ao deserto, é um lugar que Ele levou para estar com o povo. É um lugar de presença, é um lugar onde Deus cuida. Da mesma forma, o Espírito levou Jesus ao deserto antes de iniciar sua missão, um lugar onde Ele foi tentado. Não é porque é um lugar da presença do inimigo, não. É porque Deus levou Ele para se preparar para a missão. Claro, lá o demônio o tentou. Mas deserto nas Escrituras é lugar de presença de Deus, lugar onde sentimos Deus. De alguma forma nós sentimos o amor de Deus que nos laça com amor. Agora diferente, lembrando também os santos, padres da igreja, muitos santos já falaram de deserto, de passar um tempo de aridez e deserto. Mas o que os santos viveram foi esse deserto que Deus nos fala, de presença dEle. Diferente de muitas vezes que nós falamos, estou passando um aridez, um deserto. Calma, temos que discernir se isso é mesmo o lugar de presença de Deus. Porque se estamos passando um deserto e não estamos sentindo Deus, Deus está distante, não é Deus nos levando. Mas esse deserto que muitas vezes nós falamos, tem outro nome. Tibieza. E tibieza é o quê? É o que nós chamamos anemia da alma. E como é causado a tibieza? Como nós chegamos a essa aridez que é levado pela preguiça espiritual a chegar a uma tibieza, uma anemia espiritual? É o afastamento de Deus. Quando vamos nos afastando das coisas que devemos buscar para se aproximar de Deus, a vida de oração, a palavra de Deus, a Eucaristia, os sacramentos, ao afastar-se de Deus, nós vamos entrando nesse ermo, nesse deserto, região árida, que não é causado por Deus, mas somos nós mesmos que causamos por nossas escolhas erradas, pelo nosso pecado, pelo nosso distanciamento com Deus. Veja bem o detalhe. O homem que vive distante de Deus entra em um estado de desolação, de solidão, de cegueira espiritual. Quando nós nos distanciamos de Deus e entramos nessa tibieza, nessa frieza espiritual, nesse distanciamento de Deus, nós ficamos cegos. Não enxergamos Deus, que Deus nos fala de diversos modos. E quando distante de Deus estamos, não vamos ver Deus, não vamos escutar Deus. Vai ser difícil perceber Deus nas situações. E é como Deus fala, serão como os cardos do deserto, mergulhados no ermo, que não percebem a floração. Veja, não percebem a estação. Aquela flor não percebe quando passam as estações. Jesus um dia falou o quê? Ensinando aos discípulos: eu voltarei, eu virei novamente de uma forma definitiva, e virei como um ladrão, de forma inesperada. E daí os apóstolos que estavam ali ficaram desesperados, porque disseram: nossa, mas como nós saberemos quando tu voltares, Senhor? E se tu voltares e nos pegar desprevenidos? E Jesus foi explicar para eles: calma, eu virei como ladrão de forma inesperada para aqueles que não estão preparados. Não que Ele quer vir dessa forma, Ele quer vir e esperar que todos estejamos preparados para a sua vinda. Mas infelizmente muitos estão distantes de Deus. E quando o Senhor vier, quando a floração vier, a estação da vinda do Senhor vier, aqueles que não estiverem próximos de Deus, aqueles que estiverem distantes, no ermo, no deserto, formado pelo nosso distanciamento de Deus, esses não vão perceber os sinais do tempo, os sinais da vinda do Senhor. E aí, quando o Senhor vier, pegará desprevenido. Ou se o Senhor demorar a vir, como no Evangelho mostra o destino nosso, que todos nós passaremos pela morte, não sabemos quando será, mas a nossa morte pode nos pegar desprevenidos. E se não estivermos preparados, e se estivermos distante de Deus, e se estivermos em pecado mortal,
e não estamos buscando confissão, nos reconciliar com Deus, nos aproximarmos de Deus, aí não perceberemos os sinais do tempo. Seremos como os cardos do deserto, nessa região desabitada, provocada por nosso distanciamento de Deus. E aí, quando o Senhor vier ou nós partirmos, estaremos despreparados. E correremos um grande risco de o nosso destino ser igual ao do rico do Evangelho. Veja bem, o Senhor compara também com os cardos do deserto. E aqui eu quero lembrar lá no Gênesis. Foi a primeira vez que foi citado cardos, essa flor do deserto. E essa flor é citado no início de tudo, lá no Gênesis. Mas de uma forma, quando o homem desobedeceu a Deus. Essa flor é comparada à desobediência do homem a Deus. Quando Deus chegou no jardim, o homem e a mulher já tinham pecado, e Deus questionou, o homem questionou a mulher, e eles foram colocando a culpa um no outro, chegou na culpa da serpente, e Deus castigou a serpente, e depois falou algo interessante para o homem. Porque ouvistes a voz de tua mulher, comestes do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita será a terra da tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias da tua vida. Ela te produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Veja, os cardos do deserto eram um sinal que mostrava a desobediência do homem. Deus colocou ali, porque quando o homem visse aquelas flores no deserto, naquela terra árida, que ele tinha que trabalhar muito para que aquela terra produzisse algo bom para comer, mas ao ele olhar para os cardos, para aquela flor espinhosa, ele lembrasse do pecado dele, do pecado que o tirou da presença de Deus, do pecado que o tirou da salvação, que o afastou do céu, do jardim do Éden. Então todas as vezes que o homem olhasse para aquela flor do deserto, ele lembrasse da sua desobediência, daquilo que o afastou de Deus. Meus irmãos, o que te afasta de Deus hoje? Qual é o cardo do teu deserto que tem te afastado de Deus? O teu pecado, o nosso pecado, porque todos nós somos pecadores. Qual o pecado que tem nos distanciado de Deus? Qual o pecado que tem nos afastado tanto, nos levando a uma tibieza, a uma preguiça espiritual e nos levando a correr o risco de, como Adão e Eva, perderem o céu, perderem o jardim do Éden? Mas veja bem, o salmista nos alegra. Ele diz: é feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. Veja, o salmista diz: é feliz quem a Deus se confia, mas ele fala, é aquele que busca a Deus dia e noite sem cessar, dia após dia. Não é de ano em ano procurar Deus, não é na festa do padroeiro e só vai voltar na igreja na outra festa do padroeiro, ou só no Natal, ou só na Páscoa, ou nem na Páscoa. Não, é dia e noite sem cessar, buscando encontrar o prazer na lei de Deus. E aí, para terminar, na primeira leitura, ele diz a sorte daqueles que buscam se aproximar-se de Deus, aqueles que são felizes, como o salmista diz. É como uma árvore plantada junto às águas, estende as raízes em busca de umidade e encontra, porque está firmada próximo à água. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Portanto, aquele que está próximo do Senhor é como uma árvore que é plantada à beira do lago. Sempre vai ter água para viver. Da mesma forma, se estamos perto de Deus, nunca passaremos uma sede de uma tibieza, de uma preguiça espiritual, de um distanciamento dele. Porque se estamos próximos, temos a graça,
temos o amor necessário e temos tudo aquilo que é necessário para voltarmos ao jardim do Éden, do qual nunca deveríamos ter saído, mas que saímos por causa da desobediência de um só homem. Mas por causa da obediência de um que morreu na cruz, obediente até o fim, a salvação chegou até nós. E as portas do céu estão abertas para que possamos voltar, aqueles que estão preparados dia e noite, encontrando prazer na lei de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.